Bom dia, amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor siga abundando em nossas vidas. Irmãos, convido todos a abrirem as Escrituras no livro de Êxodo, colocar meu cronômetro aqui para não avançar, ainda mais hoje que não tem escola bíblica, né? Senão nós acabamos nos empolgando. Êxodo capítulo de número 33. Êxodo 33. Hoje nós faremos a leitura do verso 12 ao 23. Êxodo 33, 12 a 23. Farei a leitura, peço que prestem muita atenção. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Oremos uma vez mais. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, pela tua palavra lida. E rogamos, ó Deus, rogamos encarecidamente. Rogamos, ó Deus, suplicamos o teu favor para que o Senhor, ó Deus, nos conduza no entendimento, na explicação. Ó Pai, rogamos que o Senhor derrame graça sobre nós. Que assim como Moisés, nós achemos graças aos olhos do Senhor, ó Deus, para que a tua palavra seja compreendida e vivida e transforme nossas vidas. Ó Pai, sê conosco, sê com a tua igreja, rogamos no nome de Jesus. Amém. Amém. Crianças, peguem aí o papel, a caneta de vocês, o lápis. Eu gostaria que hoje vocês desenhassem vocês com os pais de vocês. Se quiser escolher o papai ou a mamãe, não tem problema, ou os dois. Eu quero que vocês desenhem vocês caminhando com seus pais. Vocês na presença do pai de vocês. Imagina que vocês vão fazer alguma coisa muito importante e os pais de vocês estão com vocês. Eu me lembro, crianças e adultos, que quando eu era criança, a presença dos meus pais, ou da minha mãe principalmente, talvez, comigo, fazia muita diferença. Eu sou nascido e criado no Guará. Quem conhece aí o Guará? Melhor lugar do mundo, viu, gente? Guará. Mas teve um período da minha vida, eu pequeno, eu fui morar 1 ano e pouquinho no Valparaíso, já é estado do Goiás. E eu lembro que chegamos lá no Valparaíso, não conhecia ninguém. Eu era uma criança um tanto quanto difícil. E ali com os meus 7, 8 anos de idade, eu lembro que meu pai trabalhava, minha mãe tinha que ficar em casa cuidando dos mais novos, e eu e meu irmão mais velho íamos para a escola sozinhos. E tinha um caminho para trilhar. E eu arrumava muita confusão, irmãos. Era no caminho para a escola, era na volta da escola, arrumava confusão. E uma vez eu arrumei confusão com um menino
e meu irmão, para me defender, bateu no menino, né? E o menino era, como nós conhecíamos, era um malinha da cidade lá, do Valparaíso. E isso complicou um pouco a gente. E a gente ali temeroso, como é que a gente vai para a escola no outro dia? E se eles nos encontrarem na rua, como é que a gente vai fazer? Vamos contar para a mamãe? Vamos contar para a mamãe. Contamos então para minha mãe. Minha mãe teve uma ideia. Vai lá agora, na casa dele, e peça desculpa. Porque se vocês pedirem desculpa, fizerem as pazes, eles não vão bater mais em vocês. Vai ficar tudo certo, vocês vão poder andar na rua tranquilos. E eu e meu irmão nos olhamos, falamos, não dá, mãe, como é que a gente vai? E se encontrar a gente na rua, não vai dar tempo. E se tiverem os amigos dele na rua, como é que a gente vai fazer? Ela falou, então eu tenho uma ideia melhor, eu vou com vocês. E minha mãe resolveu ir com a gente. E a gente criou coragem, vamos com a mamãe, ninguém vai fazer mal para a gente, vamos cumprir a nossa missão de chegar na casa dele e pedir desculpa. E a gente foi, seguros, com minha mãe conosco, irmãos. Como a presença da minha mãe fez diferença para a gente. Como a presença da minha mãe conosco deu coragem e fez que fôssemos seguros de que a missão seria cumprida e daria certo. Chegou lá na hora, ela mesma chamou, né, cutucamos um outro, cutucamos ela, fala mãe. E ela pediu desculpa por nós, né, deu tudo certo. Né, fizemos as pazes e podemos caminhar nas ruas do Valparaíso com tranquilidade. Irmãos, esse texto mostra para nós algo parecido. Esse texto mostra para nós o povo de Israel que precisava, carecia da presença do Senhor com eles. E Moisés sabia muito bem disso. É por isso que hoje nós meditaremos na ideia de que a presença do Senhor, ela é indispensável. A presença do Senhor, ela é indispensável para o seu povo, e o texto mostra isso para nós. E para que nós entendamos bem, eu queria fazer uma breve recapitulação do que temos visto até aqui no livro de Êxodo. Nós vemos no livro de Êxodo, nos primeiros capítulos, o povo de Israel, que havia ido para o Egito, e após morrer o faraó, que conhecia José, o povo começa a sofrer nas mãos dos outros faraós. O povo é escravizado, o povo sofre, o povo clama o favor de Deus, e Deus ouve o favor do povo, o clamor do povo de Israel. Então ele levanta Moisés. Moisés então se torna aquele que vai ser o libertador, ou o mediador da libertação do povo de Israel, tirando eles daquela escravidão. Nós temos as 10 pragas que mostram a grande e poderosa mão de Deus que tira o povo do Egito. Nós vemos então o povo saindo do Egito, passando o Mar Vermelho, o exército de Faraó sendo submerso nas águas. Nós vemos tudo isso. Então, no capítulo 19, irmãos, até o 24, nós vemos então Deus estabelecendo uma aliança no pé do Sinai com o seu povo. Deus resolve estabelecer uma aliança. Agora nós teremos uma aliança. Deus e Israel agora têm uma aliança. O relacionamento é restaurado de fato por meio desta aliança. No capítulo 25 ao 31, então, olha só que interessante, são 6 capítulos que nós temos uma atenção dada ao tabernáculo. Deus revela o modelo do tabernáculo e a função do tabernáculo. Tanto os utensílios, as partes do tabernáculo são trazidas para nós, e se são tantos capítulos, irmãos, deve nos chamar a atenção de que é algo importante. É algo importante. Como deve ser utilizado o tabernáculo, como os sacerdotes deveriam servir no tabernáculo, como o povo de Deus usaria o tabernáculo. E esse tabernáculo, ele representava a presença de Deus com o seu povo. Tanto é, irmãos, que o tabernáculo, ele é uma tenda móvel. Quando era o momento de adorar, eles então batiam as estacas, armavam o tabernáculo com os seus utensílios, e eles ali serviam a Deus, adoravam a Deus. E quando eles tinham que continuar a peregrinação, levanta as estacas, os levitas então cuidavam do tabernáculo, guardavam o tabernáculo, e eles seguiam, porque ainda não tinham uma terra fixa. Era Deus com eles, e Deus na coluna de nuvem, na coluna de fogo durante a noite, na coluna de nuvem durante o dia, conduzindo, Deus presente com o seu povo. Que maravilha, o povo de Israel com Deus no meio dele, era o que o tabernáculo ia representar para o povo. O tabernáculo ainda não tinha sido feito, mas já tinha sido estabelecido como deveria ser feito. Então, irmãos, no capítulo 32, quando Moisés está
no Monte Sinai, demorando para descer, e nós já vimos isso também, o povo resolve fazer um ídolo, adorar um outro Deus, faz o bezerro de ouro e começa a idolatrar aquele bezerro, outro Deus. Deus está sendo ali vilipendiado, Deus está sendo insultado quando o povo faz outro Deus, que não o único Deus, levanta um Deus para adorar, fruto de suas próprias mãos, da sua imaginação. Então, no capítulo 32, nós vemos a idolatria e vemos Deus dizendo: eu vou punir esse povo, não tem jeito para esse povo. E nós vemos também a intercessão de Moisés. Moisés intercede pelo povo de Israel. Alguns acabam sendo mortos, outros são poupados por causa da intercessão. Deus então fala: não vou mais matar o povo, não vou mais deixar esse povo. Ok? Então, no capítulo 33, dos versos 1 a 11, perícope anterior a essa que nós lemos hoje, nós vemos Deus prometendo então: ok, eu não vou matar vocês, eu vou levar vocês à terra prometida. O meu anjo, que é o próprio Deus pré-encarnado, ele vai adiante de vocês, e ele vai dar a terra a vocês. Os povos que estão lá vão ser mortos, vão ser tirados de lá, e lá vocês vão habitar. Mas tem um detalhe: eu não irei no meio de vocês, porque se eu for no meio de vocês, se eu for com vocês, eu vou consumir vocês por causa dos pecados de vocês, porque vocês são povo de dura serviço, porque vocês não são dignos de estarem na minha presença, e eu não posso conviver com o pecado, então eu vou consumir vocês se eu subir com vocês, não vou estar no meio de vocês. Então nós chegamos na nossa perícope. Uma breve recapitulação, chegamos então na nossa perícope, irmãos. Moisés então, ele vai clamar ao Senhor: não, Senhor, nós não queremos só a terra, nós não queremos só chegar lá na terra prometida, que mana leite e mel, nós precisamos da presença do Senhor. Essa é a grande tônica, irmãos, do texto. Moisés, ele vai dizer, ele vai interceder mais uma vez e rogar a Deus: nós precisamos da tua presença. A tua presença, Senhor, é indispensável para nós. A tua presença faz toda a diferença na caminhada. A tua presença é o que nos diferencia. Olhem aí para o verso 14 e 15, irmãos, o que diz Moisés. Esse é o ponto central da intercessão de Moisés. Respondeu-lhe, isso são palavras de Moisés, desculpa, palavra de Deus, depois dele pedir a presença: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Não é a tua presença que faz toda a diferença para nós? Nós precisamos da tua presença, Senhor. Por isso, Moisés roga pela presença do Senhor. Irmãos, a presença do Senhor é indispensável para nós como igreja. Assim como era para a igreja do Antigo Testamento, Israel era o povo de Deus, era a igreja do Senhor no Antigo Testamento, nós somos a igreja do Senhor e carecemos da presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, nós estamos perdidos. Sem a presença do Senhor, não vale a pena viver. Sem a presença do Senhor, essa vida é trevas. Essa vida é trevas, nós estamos mortos sem o Senhor conosco, e nós também precisamos rogar pela presença do Senhor. E desde já, irmãos, pegando o contexto, eu queria trazer já de cara uma aplicação para nós. E sabe qual é a aplicação? Sabe o que apartou a presença de Deus do povo de Israel? O pecado. O pecado do povo, a idolatria do povo de Israel foi o que afastou a presença de Deus, foi o que fez com que Deus se afastasse. E não é diferente nos nossos dias. Irmãos, talvez há uma tendência de nós nos acostumarmos com algumas coisas, e talvez a ideia do pecado seja algo que nós nos acostumamos, e começamos a olhar para o pecado de uma maneira equivocada, achando que é inofensivo, achando que não tem nada pecarmos. Aliás, todos nós somos pecadores, pastor. Então o que vamos fazer? Nós temos que conviver. Não! Nós temos que lutar contra o pecado. Nós que somos o povo de Deus e que temos o seu Espírito habitando em nós, nós podemos resistir pela graça do Senhor ao pecado.
O pecado não deve ser tido no nosso meio como algo normal. Nós caímos, irmãos, mas isso tem que nos entristecer profundamente. Nós devemos nos esforçar no que cabe a nós, lutarmos para não pecarmos contra o nosso Deus. E aqui eu não estou falando de meio para alcançar salvação, mas uma vez que fomos alcançados por Deus e somos o povo de Deus, entendendo que Ele nos salvou, nós devemos buscar viver em santidade, em novidade de vida. Viver no pecado afasta o Senhor de nós. Viver no pecado é se encher de si mesmo, dos prazeres da carne, se encher do nosso eu, ainda contaminado pelo pecado, e ser esvaziado de Deus. Viver em santidade é morrer para si mesmo, para que Deus habite em você, te locuplé, te enche. Nós precisamos ser esse povo que luta contra o pecado, para sermos um povo que caminha na presença de Deus. Lutemos, irmãos, sejamos um povo santo, sejamos um povo que caminha em santidade. Essa é só a primeira aplicação, tá certo? Mas olhem só para o texto. O texto tem duas coisas interessantes, eu queria que elas nos norteassem quanto à exposição. Existem duas expressões, uma expressão e um verbo que são extremamente repetidos nesse texto. A expressão é achar graça diante dos olhos do Senhor. Essa expressão, irmãos, ela é repetida aqui no texto que lemos 5 vezes. Achar graça diante dos olhos do Senhor. Olhem aí no verso 12, por exemplo, Moisés diz: conheço-te pelo teu nome, ele falando do que Deus havia dito para ele. Também achaste graça aos meus olhos. No verso 13, agora, pois, se achei graça aos teus olhos, e ele diz no final do 13, para que eu conheça e ache graça aos teus olhos. Ele diz ainda no verso de número 16, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? E ele vai dizer no verso 17, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque o quê? Achaste graça diante dos meus olhos. Ok? Então, essa expressão ela é repetida 5 vezes. Em todo o livro do Êxodo, essa expressão ela é repetida 6 vezes. 6 vezes, irmãos. E das 6, 5 estão nessa perícope. Algo que deve nos chamar a atenção. Das 43 vezes que é repetida em toda a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, 5 vezes nós temos neste texto. É algo, então, para nos chamar a atenção no texto. Sabe o que Moisés está fazendo aqui, irmãos? Moisés está intercedendo pelo povo de Israel. E Moisés, para interceder pelo povo de Israel, ele apela para a graça de Deus. Não é pelos méritos de Moisés, porque Moisés não tinha méritos próprios. Não é pelos méritos do povo de maneira alguma, porque bem sabemos que eles seriam consumidos se fosse só pelos méritos deles ou pelas ações, pelas obras deles. Mas Moisés tem que apelar para a graça do Senhor. Moisés entende, irmãos, que se Deus pune o povo de Israel, Deus está única e exclusivamente aplicando a sua justiça. Por ser um Deus santo e justo, ele estaria aplicando a sua justiça. Moisés, então, na sua intercessão, o que está por trás da sua intercessão? Se Deus quiser consumir, ele vai consumir. Mas Deus é um Deus gracioso. Então eu vou rogar, eu vou apelar para a sua graça. Deus, se nós achamos graça diante dos teus olhos, dai-nos da tua presença. Se de fato, Deus, achamos graça, ou derrame da tua graça para que o Senhor então possa caminhar. O Senhor é um Deus gracioso e graciosamente o Senhor pode caminhar no nosso meio, somente pela graça. Então Deus não se aparta da nossa presença. E aqui, irmãos, nós temos mais uma aplicação para nós. Nós devemos caminhar em santidade, é verdade. Nós devemos lutar contra o pecado. Nós devemos ser um povo santo. Mas, pastor, e quando eu pecar? Pastor, e quando eu estiver caminhando em pecado? Pastor, e quando já tiverem dias e dias, meses, que eu estou lutando com o mesmo pecado e estou perdendo? Irmãos, apelemos para a graça do Senhor. Apelemos para a graça do Senhor. Não há pecado grande demais que o Senhor não possa perdoar.
Porque onde abundou o pecado, irmão, superabundou a graça de Deus. Não há pecado que seja grande demais e poderoso demais para suplantar a graça de Deus, revelada na pessoa de Cristo Jesus. Talvez você esteja pensando, não consigo caminhar em santidade. Não desanime, olhe para Cristo. Em Cristo nós vemos a graça de Deus, e por meio de Cristo o Senhor nos agracia para que nós nos acheguemos à sua presença. Vocês acham, irmãos, que hoje, nós cantamos inclusive aqui no início, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui. Vocês acham que é por causa que somos cheirosinhos, bonitinhos, que podemos nos achegar à presença do Senhor? Não, é por graça, é por causa do que Cristo fez. É por isso que tem um momento no culto, inclusive, que nós confessamos os nossos pecados e lembramos do que Cristo fez por nós, senão não poderíamos nos achegar a Deus. Então, se você tem vivido em pecado, se arrependa, olhe para a cruz de Cristo, creia no que Cristo fez. Em Cristo você tem perdão dos pecados, apele para a graça de Deus. Deus é um Deus gracioso. Mas há mais uma aplicação. Percebam que Moisés está orando, intercedendo. Nós precisamos ser um povo que intercede, que ora, por nós mesmos, mas também pela igreja do Senhor. Nós devemos orar uns pelos outros, irmãos. E neste ponto, permita-me dizer algo. Eu não sei vocês, mas eu ouvi por muito tempo, né, eu lembro de um presbítero que ele falava algo, um grande irmão em Cristo, mas nesse ponto eu discordava grandemente dele, que ele sempre falava para mim o seguinte, ou para a igreja, né, que nós deveríamos ser, no quesito oração, como os pentecostais. Era o que ele falava para a gente. Nós, na oração, nós somos um povo reformado, nós precisamos ser igual aos pentecostais. Eu discordo, irmãos. Quando nós olhamos para as nossas origens, o povo de Deus, o povo que Deus levanta, o avivamento que Ele derrama na Europa, no século XVI, trazendo o povo às Escrituras, faz com que aquele povo não somente seja o povo das Escrituras. Os reformadores eram homens de oração, irmãos. Se nós não estamos orando, não é culpa de sermos reformados, é porque não estamos compreendendo as verdades das Escrituras como devem ser compreendidas. Moisés está intercedendo, Moisés está se dobrando, rogando o favor de Deus. Nós precisamos ser o povo que caminha de joelhos na presença do Senhor. O que está faltando? Seja a santidade na sua vida. Sabe o que você deve fazer? Dobre seu joelho e clame ao Senhor, me ajude a ser santo. Se você tem visto algo que tem te incomodado e você tem pensado, isso não é bíblico, na vida dos meus irmãos na igreja, nós como igreja temos falhado nisso ou naquilo, roguemos a graça de Deus, dobremos os nossos joelhos, sejamos um povo de oração, sejamos um povo que ora individualmente, sejamos um povo que dobra os seus joelhos, fechada a porta do seu quarto, clame o favor de Deus. Não podemos deixar de orar, irmãos. Oração, quando nós oramos, nós estamos dizendo com as nossas ações, eu dependo do Senhor. Eu não sou forte o suficiente. Quando você não está orando, você está dizendo com suas ações, eu me basto, eu sou bom. Por isso olhemos para a vida destes homens. Voltemos às nossas origens. Nós tivemos uma bela aula aqui no templo, eu estive aqui no templo nessa aula, tratando dos meios de graça sobre oração. Essa aula me confrontou. Essa aula deve confrontar todos nós, e foi citado nessa aula, eu cito aqui, Martinho Lutero, irmãos. Martinho Lutero era um homem de oração. Vocês acham que Deus usou ele, sendo que Lutero não dependia de Deus, que era pelos méritos de Lutero, pela inteligência de Lutero? Não, Lutero dependia de Deus e era um homem de oração. E Lutero dizia o seguinte, certa vez ele disse, tenho tanta coisa para fazer hoje, que passarei as 3 primeiras horas em oração. O dia dele estava tão atarefado, que ele acorda mais cedo para orar mais, porque ele tem tanta coisa para fazer, que ele precisa da graça de Deus, ele precisa de mais graça de Deus. Então ele ora mais. Geralmente o que nós fazemos é o contrário, não é verdade? Eu tenho tanta coisa para fazer que eu vou tirar o meu devocional.
Eu vou acordar e vou direto para os afazeres. Eu não vou orar hoje. Ou talvez você nem pense muito sobre, você só vai fazer. Não, deve ser o contrário. Se nós precisamos da graça de Deus para fazermos para a glória dele tudo que fazemos, precisamos orar mais. Palavra de Lutero. Essa é a vida do reformador, que ora 3 horas pela manhã. E certamente orava mais pelo dia, durante o dia. Homem de oração. Pai do presbiterianismo, irmãos, John Knox, o reformador escocês. Ele era conhecido pela sua vida de oração. Uma das orações de John Knox ficou extremamente famosa. E John Knox orava da seguinte forma: ó Senhor, dai-me a Escócia, ou eu morro. Dai-me a Escócia para Jesus, ou eu morro. Uma oração de John Knox ficou conhecida, porque era um homem de oração. E Deus deu a Escócia. Deus usou aquele homem para ser o reformador escocês e trazer a Escócia às Escrituras novamente. A rainha Mary Guise, ou Maria de Guise, ela dizia o seguinte: eu tenho mais medo das orações de Knox do que de um exército de mais de 10.000 homens. Porque era um homem de oração. E sabe o que Deus fez através da vida deste homem de oração? Reformou a igreja escocesa. Você tem orado? Você intercede para que Deus nos use mais como igreja aqui em Brasília? Ou você está satisfeito? Você tem se dobrado diante de Deus para que Deus use a sua vida individualmente? Você tem buscado viver uma vida íntima com o Senhor, se debruçando diante dEle, tendo uma vida profunda de oração? Pensemos sobre isso, irmãos. Inclusive aqui na nossa igreja nós temos reunião de oração. Antes do culto vespertino. Eu ainda não consegui vir por causa do nosso contexto. Fico doido para vir, porque senão a gente vai ter que deixar as crianças aqui. Está meio difícil e eu estou louco para vir para orar com os meus irmãos. Se você consegue, venha orar com os seus irmãos. Oremos, irmãos, sejamos um povo que ora, assim como Moisés intercede pelo povo de Israel, sejamos um povo que ora pela igreja do Senhor nessa terra, inclusive a nossa igreja local. Sejamos um povo de oração. Mas o texto, irmãos, ele continua. E nós vemos então Moisés intercedendo, e na sua intercessão ele apela à graça de Deus para que tenha a presença de Deus com eles, porque nessa empreitada de entrar na terra prometida, eles sabiam que sem a presença do Senhor não faria sentido. Imagine, nós vamos construir o tabernáculo. O tabernáculo representa a presença de Deus, e agora nós não teremos a presença de Deus conosco. Que sentido faz? Não faz o menor sentido. Em outras palavras, Moisés está dizendo para Deus: Deus, nós não queremos só a terra que o Senhor nos prometeu. Nós queremos a Tua presença conosco. Inclusive, se adentrarmos essa terra sem a presença do Senhor, não vai importar estarmos nessa terra. O que faz separação, o que nos faz um povo santo, escolhido, o que evidencia isso, é a Tua presença no nosso meio. Nós precisamos do Senhor conosco. Sem a presença do Senhor, nós somos como qualquer outro povo nessa terra. Nós precisamos da Tua presença, Senhor. Nós precisamos do Senhor conosco. É bem capaz de nem termos êxito, fazermos tudo errado, entrarmos na terra simplesmente porque o Senhor prometeu, mas sem a Tua presença vamos fazer tudo errado. E vamos fazer má utilização daquela terra. E vamos ser um povo infeliz sem caminhar com o Senhor, e adentrando aquela terra sem o Senhor, seremos um povo infeliz. É o que Moisés está dizendo, irmãos. Você anela pela presença do Senhor. Você tem anelado por viver na presença do Senhor? Sinceramente, quero que você pense aí agora, você. Você é o tipo de cristão que basicamente ouve as Escrituras somente no dia do culto, no dia do Senhor, quando você vem à igreja, está reunido. Não tem como não ouvir, né? Tem alguém lá na frente que está abrindo as Escrituras, ele vai pregar. É assim que você tem vivido? Se eu queria dizer, você está abrindo mão de viver os dias da sua semana na presença santa do Senhor, de maneira mais profunda. Obviamente, irmãos, que Deus é tão misericordioso que até quando nós, que somos povo dele,
nos rebelamos ou vivemos por algum momento uma rebeldia, Ele continua nos segurando, isso é fato. Mas há a possibilidade de vivermos uma intimidade mais profunda com o nosso Deus durante os nossos dias, durante a vida que Ele nos deu aqui. Você tem buscado essa presença do Senhor? Talvez, escutem bem, talvez você não tenha tido êxito na sua vida familiar porque a presença do Senhor não está com vocês, ou vocês não têm buscado viver na presença do Senhor diariamente. No lar de vocês, as Escrituras são abertas diariamente. No lar de vocês, há conversa sobre as coisas de Deus, há instrução. Há momentos em que vocês, como família, vocês que têm famílias, ou você individualmente, você dobra o seu joelho e busca a face de Deus. Você se deleita na presença do Senhor. Você medita nas verdades das Escrituras. É assim que nós caminhamos na presença do Senhor. Irmãos, nós precisamos da presença do Senhor para termos êxito em tudo aquilo que o Senhor nos dá como missão nessa terra. Nós precisamos da presença. A missão do povo de Israel era qual? Caminhem e vocês vão chegar numa terra. Essa terra que eu estou prometendo. E eles sabiam que para ter êxito eles precisavam da presença do Senhor, para vencer os inimigos, para o próprio sustento. Vocês lembram do maná que descia do céu? Vocês lembram que as vestes deles não se rasgavam porque Deus era com eles? É tudo graça de Deus. Isso mostra a presença de Deus com o seu povo. Nós também precisamos da presença do Senhor. E olha só, quando eu falei que nós muitas vezes não temos êxito na nossa vida familiar, eu não estou falando aqui sobre termos muitos recursos, não é isso. Não é sobre termos saúde, né? Às vezes tem gente doente na sua família, ok? Crente também adoece, crente também tem crise financeira, ou passa por crise financeira. Eu estou falando daquela paz do Senhor, até porque o texto vai dizer para nós, ele diz, a minha presença irá contigo, e eu te darei o quê? Descanso, irmãos. Com a presença do Senhor nós podemos descansar. O mundo pode estar um caos, Satanás pode estar se levantando para nos atacar. Se estamos na presença do Senhor, não precisamos temer. Se Deus é conosco, não precisamos temer, e Ele é conosco, irmãos. Nós precisamos nos aprofundar em viver na presença do Senhor e não precisaremos temer nada, aconteça o que acontecer. Esteja você à beira da morte, seja você perseguido e coloquem você na guilhotina e digam, negue o Senhor ou você morre. Descanse na presença do Senhor. Nós podemos descansar, custe o que custar, mas somente quando temos de fato a presença do Senhor conosco. Portanto, busquemos. Eu preguei diferente, eu preguei esse mesmo texto lá na videira. Kennedy e Adriano estavam lá. Dessa vez eu estou colocando as aplicações durante o sermão, eu tentei botar tudo no final, achei que não ficou da melhor forma. Então, permitam-me fazer mais uma aplicação aqui, irmãos. Mais uma aplicação. Por que você está aqui? Ou melhor, por que você quer ser um cristão e caminhar como um cristão nessa terra? É para ter os benefícios de Deus, simplesmente? Você quer ser um cristão porque disseram por aí que se você for cristão, sua vida vai ser uma maravilha nessa terra? Você vem à igreja simplesmente porque é um ambiente legal para você criar seus filhos, você tem bons amigos aqui, é por isso que você vem à igreja? É por isso que você é membro de uma igreja local? Você vem à igreja, já viu aquelas pessoas, e louvado seja Deus que Ele atrai muitos assim, a vida dela está muito ruim, ela está passando por crises na vida e ela fala, eu vou à igreja para a minha vida melhorar. Muitos ficam, entendem de fato o que significa ser povo de Deus e igreja, mas muitos ficam indo de tempos em tempo à igreja para alcançar o favor e as bênçãos de Deus. Não, irmãos, nós não podemos viver dessa maneira. Sabe por que nós estamos aqui? Porque somos o povo diferente que agora pode adentrar a presença de Deus. E estar na presença dEle é a melhor coisa, irmãos. É a melhor coisa. Estar na presença dEle, saber que Ele habita em nós e viver na presença dEle é incomparável. Nada se compara a caminharmos na presença do nosso Deus.
Nada. E nós devemos desejar, nos deleitarmos em estar na presença do nosso Deus. Essa deve ser a nossa grande busca, o nosso grande prazer. Estamos na presença do nosso Deus. Deus se faz presente conosco e caminha conosco. Ele, inclusive, prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso me basta. Louvado seja Deus, porque Ele está conosco. Nós estamos com Ele. Ele caminha conosco. Não são as bênçãos do Senhor. É muito pobre, irmãos. Eu já disse isso aqui e repito. A teologia da prosperidade, ela é miserável. Quando você busca a Deus só para alcançar o favor de Deus, as dádivas de Deus, isso é extremamente miserável. Isso é pequeno. A sua mentalidade em relação às Escrituras está desse tamanhozinho. Quando você entende quem Deus é. Quando você entende. E aqui o nosso entendimento ele é bem limitado. Diante daquilo que Ele se revela, a gente pode conhecer um pouco dEle. Nós ficamos maravilhados e entendemos. Nada se compara à presença do Senhor. Estejamos aqui por causa do Senhor, irmãos. Caminhemos a nossa vida e nos deleitemos por estarmos na presença do nosso Deus. Na presença do nosso Deus. A graça dEle é melhor do que a própria vida. Vocês sabiam disso? Que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida? Olha só que interessante o que vai dizer o salmista no Salmo 63. No que diz respeito, o Salmo vai falar sobre a busca a Deus. Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é o que, irmãos? Melhor do que a vida. A graça aqui tem a ver com o fato de sermos agora o povo de Deus, que pode adentrar a presença dEle. A graça do Senhor é melhor do que a própria vida, irmãos. A própria vida biológica que nós temos, a própria vida nessa terra, a própria vida que é uma dádiva que Deus de fato nos deu, ela não tem relevância, ela não tem sentido, ela não tem deleite real se não for na presença de Deus. Nós temos que ser esses que, como salmista, almejam como terra árida pela presença, por estar na presença do Senhor e viver na presença do nosso Deus. Busque a presença do Senhor, caminhe na presença do Senhor, faça tudo o que você faz na presença do Senhor, se aparte do mal e do pecado para viver na presença santa do nosso Deus. Mas o texto não para aqui, irmãos. Essa última parte, creio eu que será mais breve, mas eu falei que existe essa expressão do achar graça diante dos olhos que é bem destacada. É Moisés apelando à graça do Senhor para caminhar na presença do Senhor, mas tem um outro verbinho aqui que é muito repetido 6 vezes, que é o verbo iadá, traduzido para nós como conhecer, ou na nossa tradução aqui, na nossa Bíblia, também traduzido para saber. Aqui há uma ênfase também na ideia do conhecimento. Olhem só aí no verso 12, por exemplo, ele vai dizer: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste o quê? Saber. É o verbo conhecer, é o verbo iadá. A quem há de enviar comigo? Eu quero saber, Senhor. Moisés está dizendo: quem é que o Senhor vai enviar? O Senhor vai estar conosco de fato? Aí ele diz: contudo me disseste, repetindo palavras que Deus já havia dito a ele, conheço-te pelo teu nome. Olha o verbo conhecer aí de novo. O Senhor me conhece, agora eu quero conhecer quem é que vai conosco. O Senhor vai estar conosco, quero saber dessa verdade. Ele diz ainda no verso 13: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento teu caminho. Senhor, eu quero saber os teus desígnios, o Senhor estará presente conosco. Eu quero conhecer a tua vontade, Deus. Eu quero conhecer mais dos teus caminhos, da tua vontade, para que eu te conheça, ele diz, ainda no verso 13, mais uma vez o verbo conhecer, e ache graça aos teus olhos. Senhor, eu quero conhecer o Senhor e os teus caminhos. Verso 16, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos? Ele diz, se o Senhor não estiver conosco, o que vai mostrar, que vai nos dar entendimento, conhecimento, que achamos graça aos teus olhos, é o Senhor conosco, é o Senhor caminhando juntamente conosco. Então esse verbo é extremamente repetido.
E aí, a partir do verso 17, irmãos, olha só que interessante o texto. Dos versos 12 a 16, nós vemos na intercessão de Moisés, Moisés falando mais. O Senhor Deus fala pouquinho, Moisés fala mais na sua intercessão. Mas a partir do verso 17, é o momento em que Deus agora toma proeminência na fala. Ele fala mais do que Moisés. Ele disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste. Ele ouviu a intercessão de Moisés. Porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. A ideia de intimidade, eu conheço você, Moisés. Inclusive, a tenda da congregação, ela ficava fora do arraial e Deus ia ter com Moisés. Ele não habitava mais ou não ia estar no meio do povo, era na tenda da congregação. Moisés tinha um relacionamento face a face, diz o verso 11 deste mesmo capítulo, com Deus, trazendo a ideia de intimidade. Ok? Então, Moisés tinha essa intimidade, mas o povo já não tinha mais essa intimidade. E agora o povo acha graça aos olhos de Deus, para que tenha também a presença de Deus. Moisés diz uma coisa só, irmãos, nesses versos. Está aqui no verso 18. Então ele disse, Moisés disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Nessa ideia de conhecimento, Deus me conhece, mas eu quero conhecer mais de Deus e dos seus caminhos. Moisés ousa fazer uma oração. E nessa oração ele diz, Senhor, mostra-me a tua glória. Rogo-te, eu suplico que o Senhor me mostre a tua glória. Já que nós achamos graça, me mostra mais a tua glória. Talvez a pergunta que nós façamos é, Moisés já não via e não estava vendo a glória de Deus? Era quem tinha um relacionamento face a face? Moisés viu como Deus subjugou os deuses egípcios com as 10 pragas, mostrando a sua poderosa mão. Moisés viu o mar se abrindo diante dele para que ele e o povo atravessassem. Será que não era suficiente? Moisés via a coluna que conduzia o povo de Israel. Era algo glorioso. Será que não era suficiente? Moisés quer mais. Neste ponto aqui, irmãos, há divergência entre os comentaristas. De fato, o texto é muito difícil. Alguns entendem que Moisés cometeu um grave erro em pedir para ver a glória de Deus. Talvez Moisés estivesse pedindo para ver literalmente a face de Deus, ou ver a glória completa de Deus. E nisso ele cometeu o erro. Outros acham que Moisés foi ousado e alcançou o favor de Deus, e de fato ele alcançou o favor de Deus. Há textos, inclusive nas Escrituras, alguns eu cito aqui, ou pelo menos a referência, Isaías 35:2, Isaías 66:18, Ezequiel 44:4, Mateus 24:30, Lucas 9:32, João 1:14, João 11:40, João 12:41, Atos 7:55, que trazem a ideia de vermos a glória de Deus e de que não seria errado pedir para ver a glória de Deus. Moisés, então, está ousando. No próprio Êxodo, capítulo 16, versos 6 e 7, diz assim, então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Eles veriam de alguma maneira a glória do Senhor. O Senhor mandaria o maná dos céus pela manhã. E nisso, nos atos de Deus, nós vemos a glória de Deus. É o que o texto diz. Então, há uma certa licitude nesse pedido. Mas parece que Moisés deu uma exagerada. E Deus então vai dizer para Moisés o seguinte, irmãos. Olha o que Deus vai responder a Moisés. A partir do verso 19. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti. A ideia é que eu vou mostrar a minha bondade, nisso você vai ver a minha glória. E te proclamarei o nome do Senhor. A ideia de mais intimidade eu vou te dar, você vai conhecer mais acerca do meu nome. Vocês lembram que o povo antigo, o nome tinha grande relevância acerca da própria pessoa. Os nomes de Deus também revelam acerca de Deus. Eu vou dizer mais, eu vou te mostrar mais acerca do meu nome. Para você, Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Paulo vai citar esse mesmo texto em Romanos 9:15, não é verdade? Mostrando que Deus é livre para escolher se compadecer, usar a graça e a misericórdia dele para quem ele quiser.
E aqui é o que Deus está dizendo: eu sou livre, você pediu, e eu vou fazer à medida que eu quiser, com quem eu quiser. Deus é livre, nós precisamos clamar. Se Ele quiser nos agraciar, mostrando mais dele para nós, Ele pode fazer. E aí o texto diz: e acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Louvado seja Deus, irmãos. A glória de Deus, ela é infinita. A glória de Deus é muito maior do que podemos imaginar. Ver a glória de Deus completa é impossível para nós, homens. Ainda que cristãos, ainda que remidos, ainda que regenerados, é impossível vermos a glória completa. Homem nenhum consegue ver a glória completa de Deus e sobreviver. Mas Deus mostra a sua graça quando Ele permite Moisés ver mais da sua glória. Aqui nós temos uma linguagem simbólica para dizer: Moisés, eu vou te colocar na minha presença, mas quando eu passar, a minha presença passar, você vai ficar dentro da rocha, você não pode me ver plenamente. Eu colocarei a mão diante dessa fenda ou sobre essa fenda para que você não me veja, mas eu vou permitir você ver o rastro da minha glória. Eu vou permitir você ver as minhas costas, uma linguagem figurada. As costas do Senhor já seriam suficientes para maravilhar Moisés. Já seria um sinal da graça de Deus. Você pede para ver a minha face, eu vou permiti-lo ver as minhas costas. E já é mais do que suficiente. Aqui nós vemos bondade, nós vemos graça da parte de Deus. Ele permitindo Moisés ver mais um pouco, irmãos, da sua glória. E é permissão. E é graça. Nenhum de nós jamais conhecerá plenamente a glória de Deus, ou exaustivamente, mas sempre há mais de Deus para conhecermos. Sempre há mais da glória de Deus para conhecermos, para nos maravilharmos. Nós não podemos, em um certo sentido, nos satisfazer com o que Deus nos deu até aqui. Nós não podemos nos acomodar com o que Ele permitiu que conhecêssemos. E obviamente que a gente não está pedindo aqui coisas que estão fora daquilo que Ele já revelou. Ele nos deu a sua palavra, e na sua palavra nós podemos conhecer mais do nosso Deus. Nós podemos avançar no conhecimento de Deus. Não podemos ser um povo que se acomoda com o que nos foi dado até aqui. Devemos querer mais do nosso Deus. E há mais de Deus para conhecermos, irmãos. Há mais de Deus para conhecermos. Há mais de Deus para sabermos. E eu digo para vocês, nós vamos conhecer mais de Deus durante toda a eternidade. Tem gente que acha que a vida nos novos céus e nova terra será monótona. Não, nós vamos conhecer coisas que nós nem conseguimos pronunciar, ou jamais poderíamos pronunciar, ou que não temos a menor noção ou capacidade de compreender hoje. E nós vamos conhecer mais e mais desse Deus. Não tem coisa mais gloriosa do que viver na presença desse Deus e conhecer. Essa é a vida eterna. Que conheçamos o Senhor nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. É nisso que consiste a vida eterna. E é o que Moisés está pedindo. Nós vamos ver na semana, sem ser essa, a outra, daqui a 2 domingos, que Deus de fato ouviu a intercessão de Moisés. E Ele vai renovar a sua aliança. Ele vai renovar o seu relacionamento com o povo de Israel de fato. Mas eu caminho para finalizar, irmãos, dizendo o seguinte: Moisés apelou para a graça de Deus, para estar na presença de Deus, conhecer mais de Deus. Nós devemos apelar para a graça de Deus, para caminharmos na presença e conhecermos mais desse Deus. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, é totalmente possível caminharmos na presença do nosso Deus e conhecermos mais da glória do nosso Deus por um único motivo. Por um único motivo. Eu fiz várias aplicações durante
a exposição do texto. Aplicações sobre obrigações, algum tipo de confrontação para a igreja, para orarmos como os reformadores, para buscarmos a presença de Deus, para nos apartarmos do pecado. E, de fato, as Escrituras, irmãos, nos mostram várias responsabilidades que nós temos como povo de Deus, e não podemos nos esquivar da nossa responsabilidade, talvez com a desculpa de que Deus é soberano. Ele é soberano e nós somos responsáveis. Ele é soberano e essas duas coisas caminham juntas. Então, eu elenquei muitas responsabilidades para nós. Mas eu queria dizer para vocês, quando olhamos para esse texto, o que deve ficar mais evidente para nós é que nós não somos Moisés aqui nesse texto. Moisés, irmãos, aqui é um tipo de Cristo. Moisés está apontando para Cristo. Nós somos como o povo de Israel. Nós somos falhos. Nós somos incapazes de caminhar na presença de Deus. Nós somos um povo de dura serviço. Nós somos um povo que, se depender única e exclusivamente de nós, e Deus nos deixar a própria sorte, nós vamos pecar e pecar e pecar contra Deus, e nos fazermos mais passíveis, mais dignos da justa condenação de Deus. Nós somos como o povo de Israel. Moisés, ele está apontando para Cristo, o nosso mediador, irmãos. Esse texto aponta para o Senhor Jesus. Não há outra forma de nos achegarmos a Deus, não há outra forma de nos achegarmos a Deus e caminharmos com Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, o grande mediador, o mediador perfeito, o mediador que na cruz do Calvário recebeu a ira do Pai, e antes de ser morto, ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? De alguma maneira misteriosa, que os teólogos tentam e não vão entender plenamente, o Senhor Deus desamparou o seu Filho. Deus desamparando Deus, ele foi abandonado, ele foi de alguma maneira apartado da presença de Deus Pai. Ele recebeu a ira de Deus Pai no nosso lugar. E sabe por que ele foi apartado? E ele deu esse brado e sofreu as penas que nós sofreríamos eternamente, para que nós pudéssemos caminhar na presença de Deus. Por causa do que Cristo fez, irmãos, nós somos um povo separado. Por causa do que Cristo fez, nós não mais padeceremos eternamente, mas viveremos eternamente com o Senhor. Por causa do que Cristo fez, nós agora fomos religados à presença do nosso Deus, e podemos caminhar e conhecer e seguir conhecendo cada vez mais o nosso Deus, dia após dia, e conheceremos para toda a eternidade, e será algo maravilhoso, irmãos. Cristo é o mediador, Cristo morreu por nós, Cristo nos ligou a Deus, e agora somos o seu povo e caminharemos com Ele para todo sempre. Olhem para Cristo, olhem para o que o Senhor Jesus fez. E é isso agora que nos faz ser esse povo que caminha na sua presença, e habitaremos na presença dEle eternamente. Se você está aqui nesta manhã, e você ainda não conheceu a Cristo, ou talvez até sabe quem Cristo é, mas não se rendeu, eu queria te dizer: creia em Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Creia em Cristo como suficiente, como Filho de Deus, que deixou a sua glória. Ele não precisava, assim como Moisés, que tinha um relacionamento face a face, mas ele queria a presença de Deus para o povo. O Senhor Jesus abriu mão da sua glória, ele não precisava, mas ele abriu mão da sua glória para que nós fôssemos reconciliados. E se você ainda não creu, creia, e você será reconciliado com Deus. E a vida eterna começará agora, você já terá vida eterna com o Senhor, aguardando o dia que o verá como é visto, como você é visto. Estará face a face com Cristo glorificado. Nós o veremos a glória do Pai no Filho glorificado. Louvado seja Deus por isso. Então se renda ao Senhor. E você que já conhece o Senhor, que já se rendeu, busque cada vez mais da presença dEle. Caminhe com o Senhor, na presença dEle, para fazer diferença nesse mundo. Quem sabe através da sua vida, aqueles que ainda estão nas trevas sejam achegados à luz, aqueles que estão longe sejam agregados e trazidos para perto, e possam viver também na presença do nosso Deus. Olhemos para Jesus, irmãos, o grande mediador, que nos faz agora caminhar nessa presença, que é indispensável,
que é incomparável. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos? Convido a equipe de música para nos conduzir, e antes mesmo deles tocarem, eu farei mais uma oração. Curve sua cabeça e oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus. Te louvamos por Jesus Cristo, o nosso grande mediador. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Não é dado entre os homens ou nessa terra outro nome pelo qual sejamos salvos a não ser o nome de Jesus. Não há ninguém, nenhum homem nessa terra, nem mulher, nem ser humano algum que tenha vivido de maneira perfeita. Somente o Filho de Deus que se encarnou. Vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, que habitou entre nós cheio de graça e verdade. E agora podemos caminhar na sua presença. E um dia estaremos com o Senhor e veremos mais da tua glória. Te louvamos, ó Deus, te louvamos pela obra de redenção. Te louvamos porque de fato fomos reconciliados por meio de Cristo que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Agora podemos buscar mais da tua presença. O véu foi rasgado, podemos ousar em estar na tua presença por causa do que Cristo fez. Te louvamos por isso, Pai. Que a obra de Cristo na cruz encha de desejo, ó Deus, os corações do povo do Senhor, para que busque mais do Senhor, para que viva na tua presença, para que viva vida santa, ó Deus, para que busque mais conhecimento do Senhor, que busque ver mais da tua glória nessa terra e eternamente. Sê com a tua igreja, Pai. Ó Deus, e que a igreja Presbiteriana Redenção, cada membro desta igreja, ó Pai, seja um proclamador dessas verdades, para que outros também vejam a tua glória, para que aqueles que são eleitos desde antes da fundação do mundo, mas ainda não foram alcançados, ó Deus, sejam alcançados na nossa instrumentalidade como igreja, para que vejam Cristo, para que amem o Senhor, para que a presença do Senhor agora seja com eles, ó Deus. Sê conosco, sê com a tua igreja, sê com o teu povo, ó Deus, e aguardamos o dia em que estaremos com o Senhor, ó Deus, face a face. Aguardamos esse dia, Pai, ansiosamente. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.